Então, só retomando um pouquinho com você. Nós estamos vendo eufonia, temos 3 regrinhas de eufonia. Quais são elas? Artigo feminino, conjunção o, que são as 2 que a gente já viu. E nós vamos trabalhar agora mais uma regrinha. Essa ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas ela não é difícil. Você vai ter que se atentar aí a mais alguns detalhes. Então, veja, nós temos a conjunção Y, que ela vai substituir o nosso E do português. Se eu disser para você, filho e pai, como que ficaria isso? Hijo e padre. Então, eu tenho esse Y fazendo a função do nosso E. Tranquilo, não é mesmo? Agora, e se eu inverter? Fizer lá como a gente fez com o O lá no 7, 8. E eu tiver a seguinte estrutura. Padre, hijo, vienen aqui. Então, eu vou querer dizer que o pai e o filho vêm aqui. Mas veja, ficaria agradável se eu dissesse o seguinte para você? Padre, hijo, vienen aqui. Ficaria de novo aquela junção de sons. Veja aqui que o problema da eufonia no espanhol é repetir sons. Foi com o A, foi com o O e agora é a vez do I, porque o nosso Y tem som de I, né? Então ficaria estranho. O que eu vou fazer? Eu vou trocar esse Y por e vou dizer o seguinte, padre e hijo vienen aqui. Não fica mais agradável? Não fica tranquilo? A gente distribui aí melhor as palavras. Agora, quando que isso vai acontecer? Quando que eu vou trocar esse nosso Y aí por E? É aí que você vai ter que estar um pouquinho mais atento, um pouquinho mais atenta para isso. Quando a palavra seguinte começar com I, ou HI mais consoante. Repare que está aí na tela para você. É I, HI mais consoante para eu trocar por E. Vejam que de novo apareceu a consoante. Lá no O para a gente não interessava isso. Era só O ou HO. Aqui eu preciso da consoante. A consoante faz uma diferença incrível. Então você vai ter que reparar no I e no HI seguido aí da consoante. Se eu tiver outra situação, aí vamos dar outro exemplo para vocês. Geografia e história ou história? O que você está pensando? Muito bem, é história, porque eu tenho HI seguido de consoante. Mas uma outra situação, lobo e hiena. O que eu vou dizer? Lobo e hiena ou lobo e hiena? O que eu tenho que ver? A consoante, se tem consoante depois do I ou do HI. Hiena, HI seguido de E. Se eu tenho vogal, eu vou manter o Y. Então, vejam, não é sempre que a palavra começa com I ou HI que a gente vai ter E. Neste caso de ter vogal depois do I ou do HI, a gente vai ter o Y normalmente. Então, você tem que lembrar de uma coisa muito importante para você, que o Y, ele vai em todas as situações, com exceção de 2. Quando eu tiver palavra começada na sequência da conjunção por I ou HI mais consoante. Essa consoante é tão importante, você não pode esquecer dela. Não é tranquilo? Então, I, HI mais consoante. Tranquilo, você resolve todas as questões. Temos exceção? Claro que temos uma exceçãozinha aqui, mas bem simplesinha. Quando você tiver interrogação, no começo da interrogação sempre vai Y. Não importa o que venha depois. I, história. Então vejam, sempre o Y. Se é uma pergunta, te gusta geografia ou história? Aí, se eu quiser dizer I, história, es una buena disciplina. Então eu tenho a questão do Y ainda sendo utilizado. Tranquilo? Muito bem. Você deve ter reparado um detalhezinho bem importante, que nas nossas 3 situações de eufonia é sempre A, ou HA, O, HO, I, HI. Por que isso? Porque você viu quando eu falei história que o H não tem som em espanhol. Quando eu falei ada, a mesma coisa. O H é como se ele não existisse. Por isso que sempre vai ter essa situação. Vai ser a vogal que me interessa e ela pode estar seguida de H. Antes da gente fazer nossos exercícios, a gente vai dar uma revisada no nosso conteúdo, certo? Quando que a gente muda? O artigo lá
para ele, no caso de eufonia. Quando a palavra seguinte começar com um substantivo, começado com HA, ele for feminino e estiver no singular. Muito bem. Temos exceção? Duas. Quais são elas? Quando eu tiver nomes de mulheres e quando eu tiver nomes de cidades ou países. Pronto, é o resuminho da primeira regrinha. Vamos para a segunda? Na segunda regrinha era a conjunção O. A conjunção O, o que eu tinha? Quando a palavra seguinte começava com O ou com HO, a gente ia modificar para U. Então, eu não colocava o O, modificava para U. Tinha exceção aí? Não. Viu como é fácil? Mas a gente tinha um detalhezinho. Se esses números não viessem por extenso, viessem em formas de algarismo, o que a gente ia fazer? Colocar o O acentuado para não confundir com zero. Mas isso não é exceção, lembra bem, é da regra. E a última questãozinha de eufonia, conjunção Y, que é a mais trabalhosinha, mas também não é difícil. A gente tem o quê? Se a palavra seguinte, depois da conjunção, começar com I ou HI, seguido de consoante, muito bem, a gente vai utilizar E. Todas as outras situações eu utilizo Y. Viu como não é difícil? Você deve ter pensado, professor esqueceu da exceção dessa última regra. Já ia te chamar a atenção. Qual é a exceçãozinha que nós temos aí? Interrogação. Quando for no começo de uma interrogação, eu mantenho o Y. Viu como você está sabendo tudo já? Então você está pronto, está pronta para fazer exercícios. Vamos lá para os nossos exercícios? Primeiro eu vou colocar aí para vocês 4 frasezinhas bem simples, na verdade são palavrinhas só, para a gente treinar a conjunção Y e a conjunção O. E depois nós vamos para os testes. Primeira estrutura que vocês têm aí, legumbre uebus. Você tem que optar por usar o O ou U. Então eu tenho que o que fazer mesmo? Ver se a palavra seguinte começa com O ou com HO. Olha aí, começa com O ou HO? Não, começa com HU. Então o que vai? O, que é o que faz parte da regra geral. Então diz assim, legumbre o uebus. Legumbre é legume e uebus, ovos. Muito bem. Vamos para a letra B? Letra B. Bonito, horrible. Bonito, o horrible ou o horrible? Muito bem, o horrible. Por quê? Porque horrible começa com HO e eu não posso deixar os dois Os juntos ali. Então eu tenho que mudar para o bonito, o horrible. É fácil, não é? Vamos para mais uma? Tigres e hienas. Puxa, essa é a do exemplo. Ficou mais fácil ainda. Olha aí, você vai dizer tigres e hienas ou tigres e hienas? Como que nós temos a palavra? HI com vogal. Quando eu tenho HI com vogal, eu posso utilizar o E? Não, vai Y, não é mesmo? Então vai ficar o quê? Tigres e hienas. E só vai HI ou I com consoante. E a nossa última frasezinha aí, fuerte ignorante. Fuerte e ignorante ou fuerte e ignorante? Então, o que a gente vai usar aí? E ou I? Vai ficar fuerte e ignorante ou fuerte e ignorante? Temos que olhar o que vem na sequência do I, que é o que mais importa para a gente, né? Eu tenho I e um G depois, e uma consoante. Se eu tenho I e consoante, nós vamos utilizar E. Viu como não é difícil? Agora eu vou fazer uns testezinhos com vocês. Vamos lá para o primeiro? No primeiro teste diz assim, observe o fragmento. Educadas em uma sociedade mais tolerante e igualitária em las relações personais e familiares. Elige a alternativa que tenha o uso correto de Y e. Então, eles deram um exemplo para você, esse exemplo deve ter sido tirado do texto, e daí eles perguntam qual tem o uso correto dessa conjunção, Y e. Vamos para a alternativa A, letra A. Inês e eu estudiamos alemão. Tá certo, e o? Ó, eu tenho o Y aí. O que tinha aqui nesse caso? Um outro Y, tinha que ser Inês e eu. Então, essa primeira alternativa, errada. Vamos para a letra B. El niño se despertou e se puso a chorar. Ele acordou e se colocou, se pôs a chorar. Tá certo? E se? Tinha que ser o Y de novo, não é mesmo? Então, el niño se despertou
e se puso a llorar. Letra C. A la harina se añade leite e hierve. Na farinha a gente acrescenta leite e ferve. Deve ser uma receita de mingau aí, né? Então, a la harina se añade leite e hierve. E hierve. HI com vogal. Pode ser, de novo, vai Y. Compra-me naranjas e higos para el postre. Compra laranja e figo para a sobremesa. Postre é sobremesa. Naranjas e higos. Tá certo HI com consoante ter um E na frente? Certinho, né? Muito bem. Por enquanto, letra D. Vamos dar uma olhadinha na letra E. Javier tiene pelo negro e insinuantes ojos azules. Então, o que vai aí? Negro e insinuantes. Tá certo? Y antes de I com consoante depois? Não, né? O que a gente tem que ter? Um E. Negros e insinuantes, porque I com consoante. Puxa, acabou nossa aula. Viu como passa muito rápido? Então, estude esse conteúdo que ele é bem importante para a tua provinha e logo a gente está de volta para trabalhar mais uma aulinha bem gostosa de espanhol. Tchau, até a próxima!